Fala galera, beleza? Tá aí nossa última aplicação dessa primeira etapa. O resgate de 5.000, a taxa de juros é 130% ao ano, rendeu 860. Qual foi o período dessa aplicação? Simbora! Beleza, então tá aí, nosso capital foi resgatado por 5.000. A taxa de juros da aplicação é 130% ao ano. O rendimento foi de 860. Qual foi o período dessa aplicação? Bom, nós vamos relembrar aquela ideia de que o montante é a amortização mais os juros. Então, se eu tenho o montante e tenho os juros, se eu subtrair do montante os juros, eu fico só com o capital. Daí, para achar o tempo de aplicação, nós vamos nos valer daquela relação de que os juros é igual ao capital multiplicado pela taxa por um período proporcional de tempo transcorrido do período da taxa. Simples assim. Então vamos chamar a álgebra para auxiliar a gente nessa visualização. Então, aproveitando nossa última aplicação prática dessa etapa, vamos revisar aqui as relações que nós já trabalhamos. Nós vimos que o montante menos o capital é igual aos juros, então essa foi a nossa primeira relação. Nós vimos que a taxa é sempre uma proporção dos juros sobre o capital e vimos que os juros também, por ser essa relação de proporção entre os juros e o capital, pode ser calculada a partir da multiplicação dessa taxa vezes o capital. E daí nós deduzimos então que nós igualamos, né, a primeira relação, montante menos capital, vai ser igual a essa terceira relação aqui, porque esse juros aqui é igual a esse aqui. Então nós igualamos e aí buscamos a relação que vai nos dizer que a gente soma aqui, né, para isolar o montante, o capital dos dois lados da equação, e achamos que o montante pode ser calculado a partir de uma aplicação da taxa ao capital somada ao próprio capital. E aí reduzimos isso aplicando o fator comum em evidência, que o montante é sempre o capital aplicado à taxa somado a 1. Porém, nós vimos que essa relação ela é limitante, porque essa taxa aqui ela tem que estar no período de exato, né? Um período, não pode haver períodos quebrados para poder isso funcionar. Então, qual é a solução algébrica? A gente leva em consideração aqui nessa relação aqui dos juros que vai haver uma multiplicação do período da taxa. E isso faz com que todas as outras relações, esse i seja multiplicado também por essa quantidade de períodos da própria taxa. Isso alavanca as nossas relações, que nós podemos então trabalhar com períodos não inteiros. Tranquilo? Então tá aí revisado. Agora a relação que nós vamos usar para resolver a nossa aplicação prática é essa primeira aqui, para acharmos o capital. Porque se o nosso montante menos o capital é igual a juros, então o nosso montante menos os juros é igual ao capital. Então, fazendo isso aqui, algebricamente, nós vamos obter que o montante
menos os juros é igual ao capital. E é isso, é isso que a gente está procurando a priori. Agora, para acharmos aí a proporção de tempo, nós vamos nos valer dessa terceira relação, porque em posse desse capital aqui, nós vamos aplicar ele aqui, e a taxa nós temos e os juros também. Então só o que nós vamos procurar nessa terceira relação aqui é o N, a quantidade de períodos da taxa, e aí solucionamos nossa aplicação prática. Então vamos chamar os números e ver como é que fica isso. Então, numericamente ficou fácil, né? Qual o valor do nosso montante? Nosso montante é 5.000. Qual o valor do nossos juros? Nossos juros é 860. Beleza, então nosso capital vai ser o quê? Vai ser a diferença, né? 5.000 menos 860. Tá aí o nosso capital, 4.140. Então, vamos utilizar novamente os juros aqui. Nossa taxa a gente tem. Vamos só segregar aqui. Taxa vezes o capital vezes a quantidade de períodos da taxa, que é justamente o que nós estamos procurando. Então, antes de transformar em número aqui, vamos trazer para cá dividindo, né? Então, então aqui vamos dividir aqui. Pronto, dessa forma a gente isola o nosso N. E aí a nossa taxa aqui é igual a 130% ao ano. Então nós vamos trazer para a forma numérica dividindo por 100. Beleza, o nosso capital nós achamos aqui, ó. Então agora ficou fácil, né? Qual o valor do nosso N? Nosso N é igual a 860 dividido por 1,3 vezes 4.140. Vamos ver o arredondamento aqui do Excel. Beleza. Então tá aí nosso período em anos, né? Vamos colocar aqui. Se nós quisermos em mês. Bom, em mês o ano tem 12 meses. Então vamos ficar por 12. Se eu quiser em dias, então o nosso ano tem 360 dias. É o ano comercial. Então em dias tá aí. Então fechou nosso período, 0,160 de ano, 1,92 meses, né? Dá um mês, quase 2 meses, e em dias está aí 57 dias e meio para o nosso capital render esses juros com essa taxa. Tranquilo? Então fechou. Na próxima aula nós já partiremos para um novo tópico e tamo junto. Então galera, nós vamos ficando por aqui. Deixe seu joinha, compartilhe com suas redes sociais. Esse é o nosso Instagram. Um forte abraço e até a próxima.